glória! Louvado seja Deus, a paz do Senhor, a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. E agora, louvado seja Deus, na nossa quarta ministração. Você que está acompanhando aí, já tivemos 3 ministrações. E agora estamos na quarta ministração, onde o Senhor há de continuar falando conosco. E eu creio que Deus há de trazer vitória para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, durante este dia, por tudo que está acontecendo, das palavras que o Senhor tem deixado, das palavras que o Senhor tem colocado em nossos corações, para nós guardarmos e praticarmos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoa poderosamente a cada um que vai estar vendo e ouvindo, Senhor Deus, esta live. Fala conosco, meu Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Sê conosco, meu Pai. Abençoa poderosamente as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No finalzinho da live nós temos um recadinho em nome de Jesus Cristo, né? Um recado da minha esposa, aonde nós estamos aí já programando uma próxima rifa, né? Graças a Deus foi uma bênção, né? A rifa que nós fizemos dos trabalhos que minha esposa realiza fazendo crochê, e graças a Deus aí nós já temos um projeto pro mês que vem, se Deus quiser, nós estamos fazendo uma outra rifa. Logo no finalzinho da live a gente vai estar falando mais sobre isso, amém? Antes de qualquer coisa, querido, pegue a sua Bíblia, aleluia. Deus é fiel, irmão, Deus é fiel e é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias, capítulo de número 6. Está escrito assim: E sucedeu que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, ouviram que havia edificado a muralha e que não havia fenda alguma, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas ainda, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em alguma das planícies de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmão Flávio. Irmão Flávio não, irmão Otávio, perdão, não Flávio. Irmão Otávio, Deus abençoe, meu filho. Lembranças aí no Jesus para a irmã Eunice. Louvado seja Cleonice, né? Irmã Cleonice, eu tô a bênção de nome. A irmã Cleonice, que Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, este dia tem sido um dia movido na linha de pensamentos para a obediência. Desde o primeiro texto a qual o Senhor tem falado conosco durante este dia, Ele tem direcionado vários textos, principalmente em relação à sua obediência, as consequências dela e os levantes que surgem mediante aquele que tem um propósito de Deus a realizar, né? Nós vimos aí que na ministração passada que o próprio Cristo, né, numa empreitada, né, indo até uma determinada localidade, né, na ida se levantou uma grande tempestade, né, mas graças a Deus, né, essa tempestade ela foi colocada por terra. Mas isso não impediu que a tempestade se levantasse. Embora Cristo estivesse no barco, não foi impedida a tempestade de se levantar.
Então talvez você possa parar e dizer assim, mas poxa, mesmo Jesus estando no barco, a tempestade se levantou, principalmente Jesus estando no barco, né? Principalmente, muitos são os levantes para tentar impedir, né, você de alcançar o objetivo, de alcançar o milagre, de verdadeiramente chegar ao propósito de Deus para a sua vida. E a gente percebe no texto que vamos ler agora uma atitude muito interessante. A Bíblia conta neste texto que nós vamos ler que depois que o povo, né, recebeu de Deus a liberdade através do rei Ciro, o povo ele ainda não estava totalmente, entendeu? Oi? O povo não estava, como a esposa acabou de dizer, o povo não estava entendendo que eles já estavam livres, que eles poderiam, entendeu, ter uma nova atitude de mudança das suas situações. Só que o coração do povo estava dilacerado devido ao templo estar do jeito que estava, ter sido destruído, devido à situação ali naquele local está sendo uma situação muito terrível. E justamente foram essas notícias que esse nosso protagonista ouviu falar da terra de seus pais. Ele recebeu a visita de um de seus irmãos e ele questionou a ele como estaria a terra, né, de seus pais. E foi quando ele recebeu a triste notícia que a terra estava desolada, o povo estava sem ânimo, vamos dizer assim, sem ânimo para nada, o povo vivia realmente uma situação deplorável. E a Bíblia nos mostra no texto, na história de Neemias, que ele se condoeu, ele sentiu a dor dos seus irmãos, ele sentiu, né, ele sentiu empatia pelas pessoas que estavam ali, vivendo em Jerusalém do jeito que estavam. E ele não tomou nenhuma. O que me chama a atenção aqui é que duas coisas. Neemias está nos dando o exemplo do sentimento verdadeiro que todo crente, que todo cristão, servo do Senhor, deve ter em relação ao seu irmão, que é justamente a empatia de poder se colocar no lugar dele e orar por ele, clamar por ele, sabe? Ter aquela ajuda mútua onde o Cristo nos diz que o melhor é dar do que receber. Então, este homem, este servo Neemias, embora ele fosse copeiro do rei, embora ele vivesse uma situação até que bem, apesar de escravo, mas ele era bem quisto pelo rei. A gente sabia que o rei não apenas o via como um copeiro, mas o rei também o via como um servo fiel, um amigo. Aí, pastor, como é que só me prova isso? Simples. Quando você tem uma pessoa que é tida como escravo, independentemente daquela pessoa estar há muito tempo trabalhando com você, você não vai ligar. É como se a pessoa praticamente não existisse. Ela é só um servo. Só que a atitude do rei para com Neemias era diferente. Porque Neemias servia o rei já há um determinado tempo. E o rei, ele conhecia Neemias somente de olhar para ele, a expressão dele. A Bíblia diz que quando Neemias adentrou a porta, o próprio rei reconheceu que Neemias não estava com um semblante bem. Ele disse, por que tu estás com teu semblante decaído? O que está acontecendo? Então você percebe, entendeu, que havia um vínculo de relacionamento entre o rei e o seu copeiro, o seu amigo.
E a gente percebe que essa empatia de Neemias para com o povo de Israel, entendeu? Ele não fez com que ele fosse orar a Deus. Ele não tomou nenhuma atitude precipitada, mas não. Ele foi orar a Deus. Ele sentiu a situação do povo, mas em vez de ele tomar uma atitude precipitada, não, digo: Senhor, o teu povo está passando por isto. E eu sei que eles pecaram, eu sei, Senhor Deus, que aconteceu toda essa situação, entendeu? Mas, Senhor, me ajuda, o que eu posso fazer? Então ele foi pedir direcionamento de Deus. Ele foi pedir que Deus viesse direcionar os seus passos, direcionar no que ele poderia fazer. E a Bíblia diz: Pai do Senhor, irmã Glaucia, Pai do Senhor, irmã Glaucia. As duas Glaucia. Glaucia Guerra e Glaucia Aqui. Louvado seja Deus. E aí ele se sentiu, entendeu, no desejo de ter uma mudança ali naquilo. E ele foi orar. Ele foi apresentar a Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou em seu coração um direcionamento. E foi quando ele foi questionado pelo rei. O nome do rei até, né? Artaxerxes. O rei Xerxes. Quase eu cuspo aqui. Aí, quando ele foi questionado pelo rei, Deus direcionou ele a realizar algo, e ele tomou cartas, pediu cartas do rei. O rei deu a ele cartas para ele ir recolhendo tesouros, madeira e outras coisas mais, para poder edificar, né, os muros. E nesse direcionamento a gente percebe aqui algumas situações. Por exemplo, quando Neemias chegou até aquela cidade, ele não chegou fazendo nenhum alarde. Não, ele chegou e disse: agora eu quero observar como está a situação daqui. Ele tomou alguns homens e saiu pela cidade. Ele andou por toda a cidade e ele foi até a porta do monturo. E ali observou como estavam todas as situações. E a partir daquela situação ele pôde, né, pensar da forma que ele ia proceder no primeiro momento. E o que me chama a atenção é que, detalhe, quando você não está fazendo nada, quando você está quietinho no seu canto, você não está incomodando ninguém, ninguém está nem aí para você. Agora, bastou você querer tomar uma atitude ou querer fazer algo diferente. Bastou Neemias andar por aquela cidade e ninguém dava nada, mas bastou ele querer começar a construir. A Bíblia diz que se levantou 3 pessoas contra ele. E detalhe, essas 3 pessoas nem amigos eram. Eles nem amigos eram, eles eram inimigos um do outro, mas se juntaram. É como se eles dissessem assim: para que esses fracos judeus pensam que são? Para tentar ter uma reconstrução, para tentar fazer isso. E a Bíblia diz que Neemias, né, começou a reconstrução, chamou o povo, vocacionou o povo para poder, né, começar ali a construção, né, o levante dos muros. E a história conta que esses 3 se levantaram contra eles. E o que é interessante é que quando eles foram ter com Neemias, Flávio Joséfos conta uma história interessante. Ele diz que Neemias estava trabalhando na parte
na parte superior em cima, e os três chegam com uma carta nas mãos, aonde a carta dizia que aquela obra que eles estavam fazendo, estava embargada. Só que detalhe, Neemias também tinha uma outra carta que dava a ele, entendeu, plenos poderes para construir o muro. E aí eu lhe digo, irmãos, Flávio Joséfos comentou no texto a qual nós lemos, na história dos judeus, que naquela época o que valia era a carta mais recente, era o mandado mais recente do rei. Embora os judeus, os outros também tivessem uma carta, mas a carta que valia era a carta mais recente, que estava justamente na mão de Neemias. E então Neemias, sabendo, né, dessa circunstância, eu imagino a conversa deles três chegarem e dizer: ô Neemias, vamos marcar uma reunião aqui num vale aqui, que a gente quer conversar contigo. Só que Neemias sabia que a Bíblia, no texto que eu li, fala que Neemias sabia que eles estavam intentando mal contra ele. E aí Neemias disse: olha, eu não posso parar não, irmão, estou fazendo uma grande obra aqui, eu não tenho como parar não. Não, mas nós temos uma carta aqui que diz que tu tem que parar. Aí Neemias disse: engraçado, eu também tenho uma carta aqui que diz que eu devo continuar. E aí eles tentaram impedir, mas não foi possível. Se levantaram homens, Neemias recebeu o direcionamento de Deus, aonde metade dos homens trabalhava e as outras metades ficaram guardando, ficavam ali de prontidão, para caso tentassem impedir, né, a construção. E o que é interessante é que um homem de Deus, direcionado por Deus, nada pode impedir a conclusão do seu projeto. Neemias saiu de onde ele estava e veio até a terra de Jerusalém com um projeto. Se levantou situações contra o projeto, se levantou. Os inimigos, tem até uma ministração, né? Inimigos da reconstrução se levantaram contra isso. Mas eles não foram capazes de destruir um projeto que tinha no seu alicerce oração e a palavra de Deus. Neemias orou durante 4 meses, se consagrando, pedindo o direcionamento de Deus, e aonde ele recebeu do próprio Deus um direcionamento daquilo que deveria fazer. Então, o desejo, o projeto, aquilo que foi entregue nas mãos de Neemias, tinha a sua base, a sua estrutura na oração e na palavra. E todo projeto que tem como base a oração e a ordenança de Deus, a palavra, ele se cumpre, ele é executado. E depois de 52 dias, Neemias finalizou o trabalho que ele veio fazer. Então, querido, esta é a prova de que quando você é direcionado por Deus, quando você ora ao Senhor e você pede direcionamento dele, nada pode impedir o projeto que Deus tem para a tua vida. Podem até se levantar contra, podem até dizer que existem decretos que impedem a construção ou o projeto. Se você ler a história de Neemias, você vai perceber que até uma falsa profeta aparece no meio da história, profetizando, dizendo que isso não vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pode se levantar profeta, pode se levantar quem quiser que seja. A última palavra acerca deste projeto que Deus entregou na tua mão é dele. E se ele disse que vai acontecer,
Fica tranquilo, vai acontecer. Vai acontecer. Neemias, pela infinita misericórdia do Senhor, teve consciência do seu chamado, obedeceu tudo aquilo para qual foi direcionado, e o projeto que foi entregue em suas mãos foi concluído com sucesso. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar algo na tua vida. Que todo projeto que Deus colocou em tuas mãos, direcionado pela sua vontade, se cumprirá. Eu não sei como está, eu não sei quem se levantou ou quem há de tentar se levantar contra os planos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É dois trabalhos, é se levantar para cair. É se levantar para vir contra você por um caminho e bater em retirada por 7. Pois aquele a quem Deus escolheu para realizar os seus planos e propósitos tem por certo de que se cumprirá a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é algo que vai e não volta vazia. Ela é como o orvalho que é derramado sobre a plantação, rega as plantas, faz com que as plantas cresçam, produzam frutos e nós venhamos receber o mantimento. Da mesma forma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lançada sobre a tua vida, ela vai produzir frutos. E a Bíblia diz no livro de Salmos que aquele que vai semeando a preciosa palavra, gemendo e chorando, vai voltar com certeza, trazendo seus molhos de alegria. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, trazer esses molhos de alegria, pois a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Se recebe essa palavra, louvado seja Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, por cada um que esteve vendo esta live e que recebeu esta palavra. Continue conosco, Senhor. Estamos aí neste propósito de estar pregando a palavra de 3 em 3 horas. Daqui a pouco, Senhor, nós vamos estar de volta às 6 horas da tarde, pregando, Senhor Deus, mais uma vez a tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres. Direciona teu servo mais uma vez a uma palavra vinda diretamente do teu coração. Nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minha filha. Louvado seja Deus. E deixa eu dizer para vocês, nós estamos aí, né, com um projeto do mês que vem, de nós estarmos fazendo mais uma vez uma rifa de um jogo de quarto, né, amor? Um kit de quarto de crochê. São 3 tapetes. Barbante, né? São 3 tapetes. Dois médios e um grande. 2 médios e um grande. É uma bênção em nome de Jesus. Minha esposa. Não sei que cor vai ser. Minha esposa ainda está terminando ainda de fazer o projeto para que cor será, mas logo logo nós vamos estar apresentando, né, esta rifa a você, e eu peço que você nos ajude. Você sentiu o desejo no coração de estar nos abençoando? Amém também. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Olha, 6 horas da tarde nós temos um novo encontro, tá bom? De 3 em 3 horas. Oi? Vai ministrar? 6 horas da tarde, então glória a Deus. 6 horas da tarde, quem vai estar ministrando vai ser minha esposa. Vem participar conosco, irmãos, em nome de Jesus Cristo. 6 horas da tarde, com mais uma oração em palavra. Estamos aí nessa empreitada de 3 em 3 horas, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.